Neste vídeo irei demonstrar no Financeiro e Gestão de Crédito Nível Professional negativação e baixa de inadimplentes, Serasa. O processo, né? No Serasa a gente vai estar vendo aí, eu vou estar mostrando toda a configuração dos parâmetros no componente, onde você vai poder fazer os seus envios, gerar os arquivos, da, mandar os seus inadimplentes, entendeu? Para negativação e depois os retornos também. A gente vai estar vendo ali a baixa também, ok? Mas continue conosco aí a seguir, apresentaremos o processo de negativação e baixa de inadimplentes Serasa no sistema TOTS Moda. Para realizar o processo então, certo, nós vamos aqui no menu TOTS Moda, vamos aqui no financeiro, tá? Contas a receber, Serasa. Primeira coisa que nós temos que definir qual empresa, certo? Eu tenho aqui várias empresas, eu tenho a minha matriz, eu tenho que definir qual empresa, né, que vai ser o envio para o Serasa das faturas, né? Certo? Então aqui a gente vem aqui e coloca, eu coloquei minha empresa 1, você vem aqui e busca a empresa, certo? Coloquei a 1 e a empresa de envio também eu fui ali e busquei a empresa 1, certo? Então a empresa definida para listar a manutenção de envio de Serasa é a empresa 1. Primeiro passo. Segundo passo, tá? A gente vai aqui no componente FGRFP 022, que é envio de pendência financeira para o PFIN Serasa, tá? Então aqui tem alguns parâmetros. Então é mais fácil a gente abrir o componente e entrar aqui no F1 ou clicar no ajuda aqui, certo? E vamos ter todos os parâmetros da empresa. Esse primeiro parâmetro aqui, ó, a área informante, né? Então aqui fala aqui, ó, quanto exige do arquivo Perfil Serasa, se não deixar em branco, tá? Se não for exigido, pode deixar em branco. Então eu deixei em branco. O seguinte aqui também, logon Perfil Serasa. Mesma coisa também aqui fala, ó, quando exigido no arquivo, tá? Serasa, preencher, se não, pode deixar em branco. Então eu deixei em branco também, tá? Como a gente está fazendo aqui um vídeo de treinamento, né? Depois, quando você estiver implantando numa empresa, se existir, você coloca o que eles estiverem pedindo aí, tá? Bom, destino do arquivo, underline ali, né? Destino underline arc underline pfin, tá? Então aqui você tem que criar uma pasta lá no C da máquina ou no teu servidor, buscar o endereço e colocar aqui, certo? Se você criou lá no C da máquina, geralmente o C da máquina, vocês vão ver que a hora que você busca lá no sistema ele fala que é o M, tá? Então se for o C na tua máquina é o M, só trocar o C por M aqui. Então é aqui eu criei a pasta lá, tem a pasta REM, né? Serasa, Pfin, tracinho Serasa, REM de remessa. Onde a hora que eu gerar o arquivo vai cair aqui nessa pasta aqui. Depois aqui DDD, né, de contato da empresa, né? Então a empresa aqui no Paraná, então eu coloquei o DDD 44. Você vai colocar o DDD da sua região. Nome do contato da empresa do Pfin. No meu caso aqui do meu treinamento, estou colocando o meu nome mesmo, Marco, tá? Certo? Ramal do contato, né? Então eu coloquei 120 aqui só a título de exemplo, tá? Mas você vai colocar o ramal da tua empresa se tiver assim ou não, tá? E aqui o telefone de contato, né? Certo? Eu coloquei tô 9 porque eu coloquei todos os números que vai de um celular aí, mas poderia colocar o número fixo também da empresa certinho com o ramal lá, tá? E aqui mais abaixo tem mais outros parâmetros aqui, tá? Aqui também, em bloqueio cliente no Pfin, então por padrão global ele já está como um. Um quer dizer o quê? Bloqueia, porque a hora que você enviar ele já vai bloquear esse cliente e não vai poder comprar enquanto não ser tirado do Serasa pagar a pendência dele. Fatura em atraso. Gravar histórico, né? Quando você mandar para o Serasa, então já está com o Global 1, mas eu coloquei um aqui também para vocês verem o parâmetro. E em grava também a observação do cliente Pfin enviado, então também está colocado como um, Global também é um, certo? Zero utiliza caixa filial, isso daqui é coisa da parte de configuração de empresas, tá? Não entra aqui no Serasa não, fica tranquilo aí, tá? Número do portador do Serasa. Bom, eu coloquei aqui o 1029, ele fala que é previamente cadastrado, e esse previamente cadastrado, eu vou mostrar onde você tem que cadastrar primeiro, antes de vir colocar o 1029 aqui, tá? Se você colocar qualquer número que não exista ainda, ele não vai deixar. FGR FM004. Então eu criei aqui no manutenção de portador, tá? Se a gente for ver aqui, a gente tem vários portadores, né?
tá? Então eu criei aí esse 1029, tá? Aqui ó, Serasa, certo? E também aqui, se vocês verem mais abaixo, tem o 3000 também, que depois a gente vai ver também quando for pelo SPC também. Aí ele tem que ser como carteira. Então o 1029 nosso ali, tá? O 1029, ele é carteira também Serasa. Por quê? Quando você fazer o envio, gerar o arquivo, ele vai trocar o portador de 1020 ou o número que tiver do banco lá, da fatura, e colocar 1029. Para quando você quiser tirar um filtro desses títulos enviados, você vai conseguir tirar um relatório de todos que tiver lá no Serasa rapidinho, tá? Outro parâmetro mais abaixo aqui também é origem arquivo pfin. O que é esse daqui? Esse é para colocar o retorno, tá? Que aí você quando tiver o retorno lá do Serasa, você vai jogar os arquivos de retorno dentro da pasta de retorno que a gente que eu criei no caso no C da máquina também, que é o M, coloquei o endereço aqui, hat de retorno, tá? Previamente cadastrado também lá no Explorer, no C da máquina eu criei essa pasta aí, depois coloquei o endereço aqui, tá? E aqui o prefixo do nome da baixa pfin. Aqui ele fala que tem que ser a letra para formar uma sigla. Eu coloquei como vai ser o arquivo de baixa, que eu chamei de baixa mesmo, tá? Aí fica a critério de vocês o que vocês vão colocar de sigla aí quando for baixa, tá? Aí mais abaixo tem o de envio. Aí envio também, no parâmetro eu criei a sigla também, envio, tá? Para ser bem mais prático, né? A pendência, né? Certo? E vai no computador o arquivo lá. E esse daqui em cancela é uma restrição, tá? Que assim, depois tem um processo lá, se você fez um envio e você não mandou ainda para o Serasa aquele arquivo, você pode vir e cancelar o último arquivo gerado, tá? Então subentende que quando a gente fala de remessa e retornos, né? Se você não mandou ainda, talvez você pode cancelar, né? Depois gerar novamente o outro, tá? Bom, aí estamos liberados aí, certo? São essas composições de parâmetros aqui, tá? Aí depois a gente vai estar vendo também o retorno, né? Certo? E aqui no envio a gente já pode gerar como já está tudo configurado, a gente pode fazer uma remessa aqui de título de exemplo de treinamento, tá? Então depois de configurado, o cliente vai buscar as empresas ali, se ele tem uma matriz e várias filiais, né? Ele vai poder marcar aqui a matriz das filiais, que é a matriz que vai fazer o envio. O filtro aqui, se você quiser por filtro, né? Certo? Pode colocar o filtro aqui também, ele já tem aqui um tipo de cobrança, ele está pegando todas, tá? Se o cliente tiver trabalhar com todo tipo de cobrança, tá? E aqui, ou senão você pode vir direto aqui, que é obrigatório esse filtro aqui, ó, o vencimento. Então vou colocar aqui faturas que estão vencidas desde agosto. Vou colocar 1/8, né? Até dia 30/9, então. Ou 30/9, tá? 30/9. Vou puxar só do 8 a 30/9 para ver o que tem aqui. Só faturas, né? Se o cliente trabalhar com cheque, pode deixar ambos, tá? Certo? No meu caso, eu vou colocar fatura. Aqui tem outro intervalo de filtro, ó. Aí quando você clica aqui, é a mesma coisa se tivesse feito um F4 aqui, ó. E pega o intervalo do filtro que a gente colocou e já lista. Então já deve ver que tem títulos vencidos aqui, ó. Certo? Desses clientes. Se a gente fosse lá também pela consulta, tá? De títulos vencidos, também a gente ia ver os títulos que tiveram vencido. Bom, aí fica a critério qual a regra de negócio de tantos dias vencido você vai poder mandar para o Serasa, tá? Certo? Regra de negócio da sua empresa aí. A gente pode, quando estiver validando o arquivo, então assim, primeiro você vai estar gerando o arquivo teste, vai estar mandando para o Serasa, tá? A gente vai marcar aqui, gerar um arquivo teste, para o Serasa começar a validar essa troca de arquivos, tá? Então aqui, ó, fatura selecionada pode ser gravada, remessa teste, se está sendo enviado eventual negativação junto ao Serasa. Este arquivo não poderá ser efetuado como teste. Por outro lado, as faturas selecionadas podem ser gravadas no arquivo de remessa para efetuar uma negativação de horário se o arquivo não está sendo gerado para efetuar negativação. Este arquivo deverá ser gerado como teste. Então, a gente vai marcar primeiramente como teste aqui, tá? Depois, quando for em produção, aí vocês vão colocar negativação junto ao Serasa. Aqui é só o teste para eles poderem validar o arquivo. Então, confirmar, tá? Vocês vão ver que vai estar gerando o arquivo, ó, lá, gravando aqui embaixo, está gerando o arquivo teste, o nome envio que a gente colocou lá no parâmetro, tá? Gerado com sucesso, tá?
Aí eu vou abrir na pasta lá esse arquivo para vocês, tá? Vou fechar aqui. Vamos limpar aqui também, tá? E vamos lá ver na pasta. Acho aqui Serasa. Dentro de Serasa, como eu tive vídeo de relato, tinha a pasta de relato. Agora nós temos uma pasta PFIM Serasa, que eu criei. A pasta REM e a RET. Então a gente gerou um arquivo lá na remessa, que vou dentro da pasta REM. Aqui, ó. Envio, tá? O nome do meu arquivo. Tá aqui, certo? Tá aqui gerado meu arquivo de enfim, de PFIM para Serasa para negativação. Então esse arquivo aqui, você vai pegar ele e vai mandar lá no e-mail início de validações de troca de arquivo com o Serasa de perfil de teste. Esse é o arquivo teste nosso, tá? Ele não serve para negativação. Depois que eles validarem tudo certinho, os arquivos, vai vir um retorno, né? Aí o retorno nós vamos jogar aqui dentro da pasta do retorno, certo? Aí depois nós vamos estar vendo ali no sistema onde fica esse componente do retorno, tá? Então já vamos estar mostrando lá, ok? Bom, pessoal, retornando aqui, né? Nós vamos fechar esse componente que geramos o envio da baixa dependência, né? Certo? Depois nós temos aqui o FGRP024, o retorno da pendência do PFIM Serasa. E aqui que nós vamos processar o retorno, tá? Então a gente já tem até a nossa pasta mapeada, entendeu? Se você buscar lá a pasta, tá? Ele vai abrir, você iria selecionar o arquivo, iria carregar o arquivo e você vinha aqui e ler o arquivo, entendeu? Como não tem nada, ele não vai trazer nada, certo? Então por isso que ele não carregou nada aqui, ó, certo? Mas se tivesse, ele ia ler o arquivo, tá? No retorno da pendência. Então se a gente for ver aqui em informações, ele fala, ó, esse componente busca as informações do retorno da pendência financeira PFIM, permitindo localizar o arquivo de retorno, exibir fatura e erro, barra erro, entendeu? Se tiver alguns erros, vai estar mostrando ali, certo? Se tiver tudo certinho, só processar. Legal? Bom, aí também, lá naquele arquivo ali também, tá? Que a gente já gerou o teste, né? A gente viu que depois que tiver tudo aprovado, né? Ou realmente o arquivo para o fim que vai para o Serasa. Ele faz a pergunta de se vai ser teste ou não, certo? Então até se você quiser gerar o último envio, né? Ele pode, você pode buscar ali a localização do log, apesar que quando era teste ele não marca, não gera o log, entendeu? Tá vendo? Mas quando for do oficial de verdade ali, ele vai gerar esse log aqui. Então até na hora que a gente estava gerando, eu estava falando isso daí, tá? Até se a gente fazer um filtro aqui, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Mas o que a gente vai ver depois aqui é agendamento da baixa, né? Quando a gente receber daquele cliente, você pode estar fazendo o envio da baixa que é pendente também ou fazendo um agendamento, tá? Então quando você for baixar, igual se a gente quiser consultar aqueles que foi enviado, né? Se a gente for aqui no consulta no 046 de fatura, ó, vamos ver como ele é o arquivo teste, vamos ver se ele gerou lá e trocou as faturas, tá? Então, nosso portador é o 1029, né? Ah, se eu não lembrar o portador que a gente colocou para o Serasa, é só a gente vir aqui em portador e procurar. Ó. Mas nós criamos lá o 1029. Aqui, ó, Serasa, certo? Repetir ele aqui. Se a gente colocar período nenhum por enquanto, foi gerado só esses agora, vamos ver se ele vai trazer alguma coisa já direto. Nenhuma, não foi encontrado faturas para o filho informado. Por que também? Porque foi só arquivo testes, né? Certo? Então, como é arquivo teste, por isso que não apareceu nada aqui, tá? Bom, pessoal, continuando aqui, como a gente fez aquele arquivo teste, está lá na pasta, tá? Certo? Nós vamos gerar agora uma como se fosse, fez um teste e o Serasa validou certinho o arquivo. Agora a gente vai fazer um arquivo, se fosse fazer uma pendência de verdade mesmo, tá? Como é que é ambiente de treino, só teste mesmo, não tem problema, tá? A gente vai mandar para o Serasa de verdade. Mas só por causa do ambiente de treino aqui, tá? Então a gente vai vir aqui e colocar o filtro, poderia ter colocado um filtro aqui, mas eu vou colocar aquele mesmo vencimento que a gente estava colocando. 1/8, tá? A 30/9, vou ter as mesmas faturas que a gente gerou naquele intervalo de teste, tá? Vou deixar só fatura, né? Clica aqui ou clica aqui, trouxe aquelas mesmas faturas, tá? A gente vai marcar todas, tá? Que a hora que a gente gerar o arquivo de PFIM, ele vai ter que trocar o portador ali que a gente colocou no parâmetro ali, entendeu? Que nós colocamos o parâmetro aqui como, cadê o parâmetro logo abaixo lá, acho que é 1029.
então ele vai ter que trocar o portador que ele enviar e negativar esses clientes também, certo? Então vamos gerar aqui o arquivo pfin normal aqui, entendeu? Aqui, ó, efetuar já a negativação, que aí ele fala que depois que se gerar a primeira vez, ele vai desabilitar o teste ali, certo? Então, depois que tiver tudo certinho que será o teste, aí você pode vir aqui fazer o, o efetivar de verdade. Tá gerando o arquivo aqui embaixo, ó, certo? Ó, envio gerado com sucesso. Tá? Agora são 16 e 24 aqui, tá? Aí a gente pode dar uma verificada, vamos ver esse portador 1029 se ele fez a troca aqui. Vamos ver se aqui dá para consultar já também. Não gerou ainda a troca de portador, tá? Mas a hora que processar o retorno, que tiver tudo ok lá, o pfin lá certinho no Serasa, aí ele vai ficar marcado aqui, ó, enviado Serasa, tá? Se fosse SPC seria aqui. Como está mandando pelo Serasa, depois vai ter aqui enviado Serasa, vai estar marcado aqui na informação adicional da fatura, ok? Tá? Então só no retorno mesmo que vai ter essas alterações aí. Por enquanto ele só gerou o arquivo ainda, por isso que não mostrou aí. Beleza? Bom, aí a gente pode estar vendo aqui, vamos ver se ele gerou o log de arquivo. Ó, agora ele já gerou um log, tá vendo? Ó? Como é, no produção de verdade mesmo, aí ele já gerou o log. Quando foi teste, ele não tinha gerado o log, certo? Bom, gerado o log, então com certeza ele deve ter feito as pendências certinho do pfin aqui, tá? Ó, gerado para envio, né? Bloquear cliente, gravar na fatura. Então agora vamos verificar as faturas se trocou certinho, tá? Então a gente for em consulta aqui, vamos lá no FCFL 046, tá? Consulta de fatura. Já vou direto pelo portador, tá? Como só tem aquelas ali, né? 1029, né? Vamos ver se ele já trocou automático. Ah, pode ser, não precisa nem colocar aberto, tá? Mas que de documentos, se você quiser querer colocar fatura, porque só tinha faturas mesmo, né? Confirmar e vamos consultar. Não foi encontrado. Então, quando vir esse retorno, você vai ter que aguardar vir esse retorno para você processar o teu retorno aqui, tá? Então, na hora que você processar o retorno, tá? A gente vai conseguir saber a sequência certinha que ele fez lá. Vai buscar o teu retorno dentro da pasta aqui retorno, que já está reto, selecionar o retorno e confirmar para a gente ver e processar que ele acatou certinho. Então, como ainda só foi gerou um arquivo, só no retorno que ele vai ver se foi acatado certinho. Se acatou e não processar, aí ele vai fazer todos os acertos ali. Você pode ver que até que cliente lá, o 24, ele não está bloqueado ainda. Por quê? Porque não teve retorno nenhum ainda. Se a gente for lá na pessoa, ó, vamos lá no cadastro pessoa, tá? O 24 que tem aquela fatura, né? Tá marcado para bloquear, todas aquelas coisas. Olha lá, tá em ativo ainda. Ele não está nada bloqueado porque não tivemos o retorno ainda, só gerou o arquivo, ok? Tá? Até tem a ficha do cliente, se a gente for na ficha do cliente aqui no, lá no financeiro, a gente está analisando esses detalhes, tá? Por quê? Porque a gente vê que o processo, a gente só gerou o arquivo ainda. Então, se a gente colocar aqui, ó, o 24 aqui, então o Ramon estava marcado para ele bloquear, tá? Se a gente for aqui em ver bloquear, ó, ele está ativo ainda, como cliente. Por quê? Não tivemos retorno ainda da confirmação do Serasa acatou lá certinho. Bom, isso daí é só na prática mesmo, tá, gente? Aqui a gente está vendo, tá, o processo, mas a hora que a gente tiver um cliente efetivo mesmo, para a gente poder ter os retornos e processar. Como aqui é só ambiente de treino e o vídeo mostrar os componentes onde você vai processar, então quando você tiver um cliente para implantar, você vai ter todos os detalhes certinho para processar e validar os arquivos, tá? Depois, se você tiver que ele tiver tudo certinho lá, tá? Aí você vai poder fazer a tua baixa aqui do retorno da pendência, tá? E aí tem aqui envio de baixa de pendência, tá? Então, como que a gente vai conseguir ver aqui? Eu tenho o log do arquivo, tá aqui, certo? Tenho o log do arquivo, tá? Pendência financeira, ele fala, necessário processar o arquivo retorno. Então, tá vendo, ó? Enquanto a gente não processar o arquivo retorno, ele não vai trazer para você fazer a baixa de pendência. Então, o controle é por aqui mesmo, tá, gente? Então, tá aí, tá? A gente viu aí para fazer toda essa parte de envio, processar o retorno e depois gerar um novo arquivo de pendência de baixa. Porque a hora que você colocar aqui,
ele vai mostrar as pendências que está lá na Serasa para você fazer o controle e fazer a baixa. Depois que você tiver processado o retorno, vai aparecer aqui a pendência para você fazer a baixa de pendência, tá? Trazer teus clientes e aí se ele pagou alguma coisa, você vai gerar um arquivo para pedir a baixa e mandar para o Serasa para processar o retorno também. E se você quiser fazer o agendamento da baixa, tá? Quando você fazer o agendamento aqui, que teve uma negociação, solicitação do cliente, ordem judicial ou qualquer coisa assim, você pode fazer um agendamento, tá? Agendar, porque depois, na hora que você for gerar teu arquivo de baixa de pendência, tá? Como você fez um agendamento, ele vai trazer aqui esses agendamentos, tá? Aí você pode gerar o arquivo de baixa de PFIN Serasa. Tá? Então, a hora que você estiver na prática aí, você vai poder usar. Bom, isso são os processos que nós temos envolvidos no sistema hoje, que é essa troca de arquivos, envio, né? E retorno de baixa dependência dos teus clientes no Serasa. Ok? E continue conosco aí assistindo os vídeos de